Bom dia a todas e todos, graça e paz. Respondendo aí a colocação do pastor Fernando, realmente são os romanos que vai sistematizar, né, a questão do direito. Mas toda a filosofia do direito vem, eu estou falando de Ocidente, e aliás, Ocidente sem falar de África, porque a gente é muito ignorante em relação à história da África e à história do Oriente. Então, assim, falando de Ocidente e Europa, toda a filosofia do direito, né, ou seja, as bases teóricas que contribuíram para os romanos formar o seu código jurídico, vem dos gregos, mas eles que sistematizam. Então, nessa sistematização, e aí constrói toda a organicidade, toda a estrutura, entra a figura do juiz. Nas sociedades antigas, como eram, e também no Ocidente ainda, mesmo com Roma, eram monarquias, né? Então, o rei ou o imperador, era ele que emitiam as sentenças, né? Então, isso ficava centralizado. Então, a gente pontua na história aí o período romano como quem estrutura isso aí. Não estou deixando de fora, porque há sociedades africanas que existiram e tinham figuras de pessoas que julgavam, etc., mas não vamos entrar por aí. Sobre o texto, para mim aqui está muito claro, porque Jesus, no primeiro versículo, ele já diz o que ele pretende que a gente... o que ele pretende nos ensinar. Para mim está muito claro que Jesus propõe a ideia de uma igreja que não exerça uma espiritualidade contemplativa. Por quê? Na parábola, ele reforça o poder, a importância de orar sempre, mas não numa espiritualidade contemplativa. O que é uma espiritualidade contemplativa? Eu estou precisando de uma consulta médica, de uma tomografia, e nunca sai. Eu vou ficar de joelho orando e Deus vai fazer essa consulta sair. Isso seria uma espiritualidade contemplativa. O tipo de espiritualidade que a gente está querendo propor é o seguinte: você vai orar para a consulta sair, mas você, quando for votar, vai votar entendendo que o problema que você está passando por não ter o direito à sua consulta envolve elementos desse mundo e que você pode intervir neles. A figura da viúva dialoga com a proposta de uma vida de oração. Isso é o reino que Deus propõe para nós. Ontem, sexta-feira, dia 15, né? Sexta-feira foi dia 15, né? Foi o aniversário de nascimento do Martin Luther King. E nós, aqui na igreja, em dia 12 de dezembro, fizemos a fundação oficial, né, digamos assim, nosso projeto, e o nome escolhido foi Centro de Educação Popular Martin Luther King Jr. Foi por ampla maioria dos professores, etc. E tem na biografia do Martin Luther King uma questão que eu me identifico muito, porque eu sofro muito isso entre os meus próprios irmãos e irmãs. Esse tipo de olhar que distorce quem eu sou. Isso. Por quê? O mundo secular, a análise da secularidade definia Martin Luther King como um militante político, mas ele mesmo nunca se definiu dessa forma. Ele sempre disse que o que ele estava fazendo era o que todo cristão deveria fazer. O que ele fazia era, para ele, o que nós, como cristãos, deveríamos fazer nesse mundo. Então, o que ele fazia parte da espiritualidade dele, do que ele entendia enquanto reino. E eu sofro isso muito, porque eu nasci dentro da favela da Maré, eu cresci vendo
todos esses tipos de injustiça, como essa aqui, por exemplo, que a gente paga os nossos impostos e na hora que precisa do INSS, o meu, por exemplo, é R$ 166 que é descontado do meu salário todo mês. É o preço do plano de saúde que eu pago para o Pedro, dá assim. Quer dizer, é como se eu estivesse pagando um plano de saúde, nós estivéssemos pagando. E quando a gente precisa desse plano de saúde, não tem. Entender por que você não tem e como agir é o que essa parábola, Jesus está apontando essa parábola. Você vai orar, você vai buscar, mas você vai agir, você vai correr atrás, você vai fazer. E quando eu cresci, vendo tudo isso, eu falei, assim que eu entrar para a universidade, eu quero retornar para o meu povo o investimento que eles mesmos estão fazendo em mim, que a universidade pública é paga por vocês, pelo meu pai, pela minha mãe, por todo mundo aqui. O meu estudo é pago por vocês. E aí, eu escolhi a trincheira da educação para fazer, na verdade, eu estou fazendo o que essa viúva está fazendo, só que na trincheira com outro tipo. Então, o que nós temos feito, além de orar, que Jesus está mandando a gente fazer também, para mudar essas injustiças? E para concluir, queria pegar um gancho que é muito importante a gente falar isso, Fernando. Quando você falou, quando nós batistas fazemos essa distinção na linguagem de Lucas, né, no texto de Lucas. Lucas, entre todos os discípulos, era o único acadêmico, não é isso? Né? Lógico que há inclusive muito debate sobre o academicismo, a arrogância academicista. Isso tem que ser rechaçado, com certeza. Mas o que eu queria fazer, porque a gente vive um tempo onde o saber está sendo desconsiderado, onde a formação, porque não pense, irmãos, que é fácil chegar na universidade que eu cheguei, onde eu cheguei, que é um dos vestibulares mais difíceis para entrar, e depois continuar lá, porque eu não sou como parte daqueles alunos que são sustentados pelo pai e passam o dia todo lá na universidade. Então o meu curso tem 4 anos, mas eu não tenho condição de terminar em 4 anos, porque eu não tenho como puxar 11 matérias num semestre, porque eu trabalho, tenho 2 filhos, esposa, sempre fui uma pessoa ativa na igreja. Então eu levo a minha graduação com 5 matérias, eu já fico esgotado. Então eu vejo às vezes pessoas falando coisas nas redes sociais, e eu olho assim, para que eu estou estudando se um camarada que nunca vai lá e quer falar de história? Então eu queria reforçar o seguinte, essa riqueza no texto de Lucas, não desconsiderando os outros textos, não é isso, mas o que o próprio pastor Fernando destacou, essa singularidade, é muito relacionada com a qualificação que Lucas tinha. E não foi à toa que Jesus veio no caminho de Damasco e chamou Paulo, porque o que estaria por vir, o empreendimento que Deus ia colocar na vida de Paulo era muito grande. E Paulo tinha especificidades que dariam condições dele, intelectuais, de relações internacionais, que facilitariam isso. Então, é importante essa fala do Fernando, quando ele destaca essa singularidade. Vamos valorizar os pesquisadores. Quando você ouve assim, pesquisador fulano de tal está falando sobre isso. Para o cara receber aquele título de pesquisador, ele no mínimo já é um doutor. Em geral, a maioria desses pesquisadores que estão falando tem PhD. É uma vida, irmãos, de 20, 25, 30 anos de dedicação ao estudo. Para a gente emprestar os nossos ouvidos para pessoas que não tiveram essa mesma dedicação.